Vamos lá, pessoal. Agora a gente vai voltar aqui e vai para o nosso ponto 2 ali dos aspectos gerais da representação. Nós vamos falar do preâmbulo, tá bom? Nós vamos falar do preâmbulo. Lembrem quando eu falei que a representação ela se assemelha muito com as petições, né, dirigidas pelos confeccionadas, elaboradas pelos advogados. Então, o preâmbulo, pessoal, ele vai ser aquela parte ali que você faz em que o advogado ali, ele procura qualificar as partes, ele vai dizer para o juiz qual é a peça que ele está confeccionando, né, que ele está enviando ali, que ele está levando ao conhecimento do Poder Judiciário. Então, o preâmbulo aqui, ele é muito parecido com isso, tá? O que eu faço aqui? Eu divido o preâmbulo em 3 pontos, assim, que são 3 informações que não podem deixar de estar, porque se você deixar de colocar esses 3 pontos, você vai perder ponto, tá? Se você colocar você deixar de fora algum desses pontos aqui, você com certeza vai ter prejuízo na sua nota. Então, primeiro ponto, tá? É a qualificação dos envolvidos. Qualificação dos envolvidos. Lembre-se, um dos envolvidos na investigação, que é, digamos que se fosse um processo, né, estaria no polo ativo, é a polícia civil, tá bom? Então lembre-se, então que você começa o seu preâmbulo justamente demonstrando ao juiz quem é o responsável pelaquela investigação. Aí você vai botar lá, você vai citar o órgão policial, aí você tem que ficar ligado se o enunciado vai te trazer a Polícia Civil do Estado tal, papapá, aquele negócio todo. Então você vai colocar ali no seu preâmbulo também o delegado de polícia que coordena, né, que comanda, que está à frente daquela investigação, não vai colocar o nome, só coloca o delegado de polícia, que ao final subscreve, lotado na delegacia tal, titular da delegacia tal, tá bom? Então, e você vai colocar também, ali ainda na qualificação dos envolvidos, o nome do representado, se o enunciado da questão te trouxer, ou o objeto sobre o qual recairá. Imagine, eu estou entrando com um pedido de prisão do João. Se o enunciado te traz que é o João, coloca lá o João, filho de não sei quem. Se não tiver, faz genérico, coloca ali João da Silva. Aí você bota assim entre parênteses, qualificação completa, se o enunciado da questão te trouxer. Mas se o enunciado da questão te der essa informação, aí você coloca lá direitinho como o enunciado da questão traz, beleza? E então na qualificação dos envolvidos a gente vai dividir em, você vai ter que identificar, né? Cuidado com essa palavra identificar. Você não vai se identificar como candidato, tá? Você vai identificar o órgão responsável pela investigação. É a Polícia Civil do Estado tal? É a Polícia Civil do Estado Y? Tá bom? Aí você vai citar quem é o delegado responsável, tá? Que é o delegado subscritor da representação. Você também não vai citar o seu nome, você não vai identificar a sua peça, senão você vai zerar. E você vai mencionar, né, se a questão trouxer, o representado ou o objeto sobre o qual recairá ali a decisão do juiz, beleza? Segundo ponto ali que tem que estar, né, ali no seu preâmbulo, o nome da peça, pô. Tem que estar presente o nome da peça, né? Estou representando pela prisão temporária, estou representando pela prisão preventiva, estou representando pela prisão, pela medida cautelar diversa da prisão, busca e apreensão. Então você tem que colocar o nome, né, de forma bem clara ali da medida, tá bom? Que você está representando, que é o nome iuris da representação, que eu costumo dizer. E você vai ter que, junto a isso, né, citar os artigos de legitimação. Tipo, o delegado de polícia está entrando ele está representando pela essa prisão, porque, por exemplo, pela prisão preventiva, por exemplo, porque o artigo 311 do Código de Processo Penal, ele lhe legitima nesse sentido. Então você cita o artigo legal, você cita a fundamentação legal da sua legitimação. Então,
você tem que ter no preâmbulo ali, o seu preâmbulo tem que conter no mínimo essas informações. A qualificação dos envolvidos, o nome e iuris da peça, a legitimação e sua respectiva fundamentação legal, tá bom? Avançando aí ainda no preâmbulo, e a gente falando aqui do modelo, né, trazendo o modelo de preâmbulo, então vejam bem aí, ó, a Polícia Civil do Estado. Aí lembre, pessoal, sempre que não trouxer qual é a polícia, não vai inventar. Ah, Rodrigo, mas eu estou fazendo prova para a Polícia Civil do Estado do Paraná, por exemplo. Estou fazendo prova para a Polícia Civil do Estado do Pará. Eu não posso colocar direto. Cara, se o enunciado não te trouxe essa informação, não inventa. Coloca genérico. A Polícia Civil do Estado, pontinho, pontinho, pontinho. Coloca 3 pontos, vírgula. Vem, por intermédio do delegado de polícia, que afinal subscreve, lotado ou com atribuição na delegacia, pontinho, pontinho, pontinho. Por que pontinho, pontinho, pontinho? Vamos lá. O enunciado disse que o delegado é lotado na delegacia de repressão ao crime organizado. Se o enunciado da questão trouxe, coloque essa informação no seu preâmbulo. Se ele não trouxe, pontinho, pontinho, pontinho. Beleza? Então vamos lá. A Polícia Civil do Estado, pontinho, 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 vem por intermédio do delegado de polícia, que ao final subscreve, lotado ou com atribuição, você usa o termo que você acha melhor, lotado ou com atribuição na delegacia, pontinho, 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 representar, aí você vai colocar pela prisão preventiva, pela prisão temporária, pela busca e apreensão, tá bom? Você vai colocar lá, aí de fulano de tal, pode ser o João da Silva, se não trouxer, coloque pontinho, pontinho, pontinho também, se não trouxer o nome do investigado, tá? Aí com fundamento, aí nos artigos, aí você vai colocar qual é o fundamento qual é o artigo, né, legal que fundamenta a sua representação, tá? Lembrando, pessoal, aí pelas razões de fato e de direito que final segue, beleza? Que seguem, melhor. Então lembrem bem, vejam bem, a gente está trazendo aqui um modelo básico, tá? Quando a gente for trabalhar de forma específica, cada representação, eu vou te trazer, tá? Ah, qual é o artigo que fundamenta, que legitima o delegado representar pela prisão temporária? Qual é o artigo que fundamenta o delegado de polícia representar pela prisão preventiva? Então, em cada aula específica a gente vai preencher esses pontos vagos aqui, tá bom? Então, é só para você ter uma ideia do que é o preâmbulo, beleza? Vamos agora passar para a gente já falou sobre endereçamento, né? Já falamos sobre o preâmbulo, agora nós vamos falar da descrição dos fatos ou da demonstração dos fatos. Nesse tópico, pessoal, o que você vai fazer? Você vai pegar o seu enunciado e você vai parafrasear ele, você vai trazer essas informações para a sua peça, tá? Colhendo as principais informações, só que escrito de uma forma mais direcionada, de uma forma mais mais direta. Por exemplo, o João vai virar o investigado, aquele negócio todo. Então você vai parafraseando ali e mudando. Agora toma muito cuidado para você não perder muito tempo e nem muitas linhas com a descrição dos fatos. Imagine que o enunciado te trouxe, o enunciado tem 10 linhas e você faz uma descrição dos fatos de 20, de 30 linhas. Você com certeza vai perder muito tempo e vai perder linhas importantes que você poderia estar utilizando para utilizar, por exemplo, na fundamentação da sua peça, que é onde você vai ter possibilidade de ganhar mais pontos ali. Então tome muito cuidado, seja muito sucinto, seja direto, não invente informações, mas também não omita informações importantes, tá? Se você quase todo mundo, vamos olhar, eu acho que todo mundo é muito genérico, né? Mas quase todo mundo tem dificuldade logo no início de fazer, de elaborar a descrição dos fatos assim de forma meio direta. Então treine bastante. Isso é uma coisa que vale a pena você treinar para no dia da prova você não ficar viajando muito, beleza? Tem uma técnica de um professor aí que ele diz que a demonstração dos fatos bem feita melhor, quando você consegue responder essas perguntas, né? O que aconteceu, quem são os envolvidos,
quando aconteceu, onde aconteceu, como aconteceu e por que aconteceu. Então, se você consegue responder essas perguntas, a sua descrição dos fatos, ela com certeza deve estar ali de acordo com aquilo que o examinador está querendo. Então, tome muito cuidado, não vá perder muito tempo com isso e seja direto, objetivo, não invente informações e não omita informações, beleza? Agora a gente vai encerrar esse bloco e voltamos em breve.